Você já viu O Terror de Sodoma? Mas e se eu te disser que a próxima história é tão bizarra que parece uma comédia de erros? Conheça Balaão, o profeta que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, mas que acabou sendo corrigido e humilhado por sua própria jumenta falante. Prepare-se para a história mais surreal e inesperada da Bíblia. Balaão era um profeta famoso, conhecido por ter o poder de abençoar ou amaldiçoar. O rei Balaque, de Moabe, estava aterrorizado com a chegada do povo de Israel e ofereceu uma fortuna a Balaão para que ele amaldiçoasse os israelitas. Balaão, movido pela ganância, até consultou a Deus, que disse claramente para ele não ir. Mas a insistência do rei e a promessa de ainda mais riquezas falaram mais alto. Balaão racionalizou, achou uma brecha e, com o coração cheio de cobiça, partiu em sua jornada proibida. Deus ficou irado com a desobediência e a ganância de Balaão. Então enviou um anjo do Senhor para se colocar no caminho, com uma espada desembainhada, pronto para agir. O problema? Balaão, completamente cego pela sua ambição e pelo ouro que o esperava, não conseguia ver o anjo, mas a sua fiel jumenta. Sim, ela viu o perigo celestial bem na sua frente. A primeira reação da jumenta foi desviar do anjo, saindo da estrada e indo para o campo. Balaão, sem entender nada, ficou furioso e começou a espancar o animal para que voltasse ao caminho. Logo adiante, o anjo se posicionou num lugar mais apertado, entre dois muros de vinhas. A jumenta, tentando passar sem tocar no anjo, acabou se espremendo contra um dos muros, esmagando o pé de Balaão. A dor só aumentou a raiva do profeta, que bateu nela com ainda mais força. A terceira vez foi a pior. O anjo se pôs num lugar tão estreito que não havia como desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo que não tinha saída, a jumenta simplesmente se deitou no chão, recusando-se a seguir em frente. Balaão, cego de ódio e frustração, perdeu completamente o controle e espancou a pobre jumenta pela terceira vez. E então, acontece o momento mais surreal. Deus abriu a boca da jumenta e ela falou com uma voz humana: "Calma, mas claramente irritada que te fiz eu, para que me espancasses estas 3 vezes." Agora, pense bem, o mais bizarro não é o animal falar, mas o fato de Balaão, um profeta, responder à jumenta como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele estava tão consumido pela sua raiva e ganância que nem sequer processou o milagre que estava acontecendo bem na sua frente. Em vez de ficar chocado, ele começou a discutir com o animal. Com a voz cheia de fúria, ele gritou: "Por que zombaste de mim? Se eu tivesse uma espada na mão, agora mesmo eu te mataria." A jumenta, com uma lógica impecável, respondeu: "Por acaso não sou a tua jumenta, em que cavalgaste toda a tua vida até hoje? Porventura tive o costume de fazer assim contigo?" E Balaão, ainda no meio da discussão, teve que admitir. Foi só então, depois dessa conversa inacreditável, que Deus abriu os olhos de Balaão. Ele finalmente viu o anjo do Senhor de pé no caminho, com a espada na mão. O anjo o repreendeu severamente, explicando que a desobediência dele quase lhe custou a vida. A jumenta, ao desviar e parar, na verdade, salvou Balaão. Se ela não tivesse agido, o anjo o teria matado, mas poupado o animal. Humilhado e arrependido, Balaão seguiu viagem, mas a lição havia sido aprendida. Seu coração ambicioso foi quebrado. Contratado para amaldiçoar, ele não conseguiu proferir uma única palavra de maldição contra Israel. Pelo contrário, por 4 vezes, ele abriu a boca e abençoou o povo de Deus, proferindo algumas das mais belas profecias messiânicas, incluindo a famosa profecia sobre a estrela de Jacó. A vontade de Deus prevaleceu, usando um profeta teimoso corrigido por um animal falante. A história de Balaão é uma lição poderosa sobre humildade e um lembrete hilário de que Deus pode usar qualquer coisa, até mesmo um animal de carga, para nos colocar no caminho certo e cumprir seus propósitos. O que você achou dessa história maluca? Deixe seu comentário aqui embaixo. Queremos saber sua opinião. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história fascinante como essa. Obrigado por assistir e até a próxima.